Quem tinha um pouquinho mais de informação tinha muita vantagem para investir melhor. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Cara, vamos lá, sei lá, a Petrobras. Vamos supor que você mora do lado da Petrobras. Eu trabalho muito com ETF, então a grande ideia do ETF, vamos lá, né? É você escolher algum instrumento que seja inteligente o suficiente para ele mesmo ir selecionando os ativos. Você não tá buscando ter ganhos acima da curva, né? A gente chama isso de média. Simples assim, né? Pô, Antônio, mas a média não é ruim tá na média? É muito difícil eu, de Blumenau, Santa Catarina, saber mais do que um cara de Wall Street. É muito difícil. E os caras de Wall Street pedem pros índices. Eu gosto bastante da tese cripto, sou bem fã. A Bitcoin foi meu primeiro investimento, assim, fora da poupança, né? Poupança não conta, né? Fiz em 2017, não fiquei rico com Bitcoin, né? Esse pessoal já... o cara comprou 15 Bitcoin e tá segurando. Não, foi... Não ficasse que nem o 38ão. Não. Ficar milionário, alugar um barco e fugir da cidade. Não. O lance dessa moeda única, qual que é a narrativa que muitas vezes a gente vê? O mundo tá tendendo, que a gente tá caminhando para uma renda básica universal. Porque vai ser necessário uma renda básica universal para poder sustentar essa grande massa de pessoas que não vão conseguir se adaptar. Assim, discordo do termo, tá? Acho que vai ter talvez um grande boom de produtividade ou então de realização, mas pra mim, ali, a prosperidade, né? A razão de existir do ser humano é ele realmente crescer e se desenvolver. Se ele só ganha essa renda universal ou esse auxílio, ele nunca vai se desenvolver. Então, o gap vai ficando cada vez maior. Quem corre atrás e se desenvolve com o seu... Não, total. Você vai e não vai ganhar o auxílio, ou a renda universal, cara, você vai continuar, e você geralmente tá ali no, né, você tá no peleio, né? Você realmente vai, né, se desenvolver um pouco mais. Agora, pra toda a grande massa que não fizer isso e só ganhar o fixo, e eu acredito que vai ser isso mesmo, você vai ficar estagnado pra sempre. E, eu não tenho essas teorias formadas, né? São ideias muito profundas, mas eu acredito sim que vai ter a renda universal, vai ser um Bolsa Família 5.0, né, assim, pra todo mundo, acho que vai ter sim. Acredito que vão ser as grandes empresas, não precisa nem ser só tech, tá? Acho que todo mundo que tiver muita grana que é o que vai sustentar mesmo. Acho que o mundo vai ser um lugar mais frio e mais superficial do que é hoje. Acho que realmente vai ficar cada vez pior. A atenção das pessoas vai ficar cada vez mais rasa. As pessoas vão se esquecer cada vez mais das coisas. Não vão ter capacidade de ter pensamentos mais complexos. E isso vai influenciar também nas relações familiares. As pessoas talvez fiquem cada vez mais afastadas, cada vez mais nas bolhas, cada vez mais acomodadas, né? Sou meio pessimista com isso. Relaxa que vai dar bom. Gravando? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Manual do Futuro. 11º episódio, diretor? 11º episódio. Camisa 11. Nosso camisa 11 da seleção está lesionado, né? Graças a Deus, né? Sabe o que foi isso, diretor? Que maldade. Deus fazendo a substituição. Deus fez o que o Ancelotti não conseguiu fazer. Porra, que pena, Rafinha, mas porra, não dava, né? Estamos aqui hoje para falar sobre investimentos. Hoje a gente vai sair com uma consultoria de investimentos aqui. No último episódio a gente saiu com uma consultoria de marketing, hoje consultoria de investimentos. É que a gente só, traz as pessoas por interesse, né, diretor? Esse aqui é o negócio. Vai estar aqui comigo hoje Anthony Luiz, empresário, investidor, fundador da Resulta Capital and Wealth, espero ter pronunciado certo o meu inglês aí. Atua com gestão e consultoria de investimentos, alocação de ativos e ETFs. Vamos falar bastante sobre ETF também, que é um negócio que eu vi que você fala bastante sobre isso daí. Bora. E assíduo produtor de conteúdo que acabou de humilhar a gente aqui, diretor. Fomos devidamente colocados no nosso lugarzinho. Com toda essa estrutura faraônica aqui, nós não conseguimos produzir um vídeo por dia, como o nosso amigo Anthony aqui. Boa. Meu caro, seja bem-vindo. Obrigado. Bater um papo, obrigado por ter vindo aqui conhecer a estrutura e bater um papo aqui com a gente. E, como eu já estava te explicando mais ou menos aqui, eu sempre faço esse briefing no começo da nossa conversa. Aqui a gente não está interessado muito na história do nosso convidado, com todo respeito à história do nosso convidado. A gente quer falar de futuro. A ideia é, cara, o que a gente pode esperar do futuro nas mais determinadas áreas. E hoje a gente vai falar de money, de grana, de investimentos para o futuro. Então, eu começo sempre já dando pontapé, fazendo uma provocação aqui. Nosso amigo diretor quer se aposentar. Ele vai se aposentar ou ele não vai conseguir se aposentar? E como que a gente faz para no futuro sermos todos milionários aposentados morando onde, diretor? Alphaville? Alphaville? Não, pô. Alphaville é lugar de novo rico, cara. Boa. Acho que ele vai se aposentar sim, tu cara. Acha? Acredito que tem bastante espaço ainda, né? Com um bom planejamento, uma boa estratégia, dá para se aposentar sim, mas a gente sempre fala que é um conjunto de coisas. Então, tem sim a parte da rentabilidade que o mercado vai trazer, mas o diretor aí tem que cumprir a parte dele, que é fazer os aportes constantemente. Postar um vídeo por
Então, é esse tipo de coisa, né? E aí... Consistência. Inclusive, falando do vídeo, né, eu sei que a Orve aqui tem uma estrutura focada em tecnologia, enfim, mas a gente, no mercado financeiro, fala muito que tem a renda passiva e a renda ativa. Todo mundo gosta da renda passiva. Mas para ter efetivamente uma grande renda passiva, você também tem que ter uma renda ativa e fazer... Uma coisa não sustenta. Exatamente. Investimentos regulares para lá na frente colher esses frutos. Então, o diretor, ou então quem está vendo, vai se aposentar sim, é tranquilo, mas né, tem que fazer a sua parte também. Boa. Cara, vamos lá. Pra gente iniciar, qual que é a minha maior curiosidade, e isso eu acho que a gente pode ter como ponto de partida, como vão funcionar as coisas, o mundo daqui a 10, 20 anos. Você tem vários clientes de consultoria que eu imagino que você aconselha, e esses mesmos clientes, eles devem estar ouvindo muitas coisas sobre como o dinheiro vai mudar, criptomoedas, inteligência artificial substituindo tudo. Sim. Vamos trabalhar no futuro, não vamos trabalhar no futuro. Como que a gente monta um planejamento de investimento, né? Eu fiz essa brincadeira da aposentadoria, mas como que a gente monta esse planejamento num mundo que está mudando tanto e que vai mudar ainda mais e mais rápido nos próximos anos aí? Boa. Cara, tem múltiplas camadas que a gente poderia fazer essa resposta, né? Mas eu queria só fazer um comentário antes, que é uma coisa muito legal, tá? Até para quem está assistindo e para vocês também que são pessoas inteligentes. Quem aí já viu aqueles livros de antigamente que tinha lá, né? Como é que vai ser o mundo daqui a 50 anos? Aí tinha lá um cara num avião voando na cidade, vários aviões juntos, né? Várias coisas diferentes e, putz... Até agora, pelo menos, todo mundo errou, né? Pode ser que mude daqui a 2, 3 anos. Segunda de Volta para o Futuro era pra gente já ter carro que voa. Então, mas... Não temos ainda. Enfim. Então, deixar aqui o primeiro ponto, né? É muito difícil prever o futuro e ter a certeza de como é que vão ser as coisas na sociedade. Imagine, então, nos investimentos. Então, a gente tem muitas tendências agora que estão na moda, mas sempre tem uma tendência da moda. E essas coisas mudam. Respondendo a tua pergunta, como é que a gente faz para investir e montar um planejamento num mundo que é tão difícil de prever? Primeiro, tendo uma estratégia que evita muitos custos e tributos. Porque muitas vezes a gente pensa em simplesmente escolher os ativos certos, só que é muito difícil, cara. Existe um universo investível de ativos muito grande. É difícil escolher o certo. Então a gente consegue focar muito mais em reduzir custos e impostos. E a gente monta planejamentos para investir por longo prazo, com instrumentos que são eficientes, reduzem custos e impostos e eventualmente você vai pegar o certo. Porque é muito difícil saber qual é o ativo mais certo, né? Então, tu diz que a ideia, ao invés de querer simplesmente apostar na empresa certa, é a gente ir para uma estratégia de montagem de carteira mais focada em ativos que eu pago menos imposto e tudo mais. Pagar menos imposto todo mundo quer, né? Exatamente isso. E assim, é óbvio que aqui eu vou puxar um pouco de sardinha pro meu lado. O pessoal até reclama nas minhas redes sociais, né? Pô, mas você puxa sardinhas, né? Você faz propaganda. Cara, é o que eu acredito. Lá em 1950, quando o mercado financeiro ele era muito menos desenvolvido, ou seja, estamos falando do passado, né? Quem tinha um pouquinho mais de informação tinha muita vantagem para investir melhor. Então, por exemplo, dá um exemplo aqui, tá? Cara, vamos lá, sei lá, a Petrobras. Vamos supor que você mora do lado da Petrobras. Vamos supor que só tem uma Petrobras lá no Rio de Janeiro, tal, você mora do lado e tu ficou sabendo que ela fechou um pedido gigantesco de venda de barril de petróleo. Vamos fingir que, né, 1950. O que você vai fazer? Cara, você sabe que ela vai vender um monte, ela vai lucrar mais, ela vai crescer mais, você consegue comprar antes e aproveitar esse benefício dessa informação. Isso é 1950, não tinha internet, não tinha, né, não tinha o diretor aqui cuidando de toda a estrutura. Hoje em dia, esse gap de informação já é muito menor. Ou seja, é muito difícil alguém saber uma coisinha a mais do que eu ou do que você. Porque tá tudo muito acessível. Claro, eu citei aqui uma prática até que é questionável, né? O cara tem uma informação privilegiada e tal. Isso aí seria até... Perfeito. Mas e se é uma informação, por exemplo, a gente chama de ineficiência do mercado, que é quando o mercado está avaliando mal uma Petrobras da vida, mas no fundo ela é muito boa. Então, antigamente era muito mais fácil a gente ver as ineficiências e ter mais informação. Hoje é muito difícil e no futuro vai ficar cada vez mais difícil. Mais difícil? Mais difícil de você ter uma informação que eu não tenho. Então, tá. De eu ter algo que a pessoa também não foi informada ainda. Exatamente. Ou seja, eu tenho mais informação, mas todo mundo tem mais informação. Exatamente isso. E esse é um dos maiores erros que as pessoas cometem. Elas falam assim, não,
liberaram, o Claude liberou uma biblioteca de analistas de empresas. Isso foi bem recente, faz umas 2 semanas, você deve ter visto. Muito bom. O que eles fizeram? As pessoas pensam assim, pô, então tem agora um analista profissional que vai analisar empresas para mim. É verdade. Só que a informação que ele tem, todo mundo tem. Então subiu a régua para todo mundo. E essa é a ilusão que as pessoas pensam. Pô, agora eu tenho o Claude que vai me ajudar. Cara, ele vai te ajudar. Mas ele vai ajudar todo mundo. E no mercado financeiro, informação, cara, é ouro. Entendi. E isso é muito difícil de você realmente ter uma grande informação que mais ninguém tem. Hoje em dia é muito difícil você ter isso. Né? Você tem que ter o telefone de alguém, você tem que ter o zap de alguém. Né? Aí eu não tenho, não sei se vocês têm, eu não tenho. Então eu acabo optando pelas estratégias mais diversificadas, porque eventualmente alguma dessas grandes altas, né, dessas grandes exceções, eu vou capturar ali nessas cestas diversificadas. Tu mencionou do lance do cloud, né? Isso é uma parada que hoje em dia, cara, a gente viu ações da Salesforce derrubando ações de diversos SaaS gigantes caindo conforme o cloud lançou uma nova função ali. E isso pode acontecer em praticamente qualquer área, em qualquer segmento. Todos os segmentos estão assim na mira de inteligências artificiais, de robotização e tudo mais. Tu acha que faz sentido o cara pensar nisso ou não? Cara, isso é viagem, tu não vai estar conseguindo encontrar uma coisa consistente, tu vai estar só dando um chute ou não, ou faz sentido a gente tentar olhar para mercados que são, digamos assim, menos suscetíveis a mudança. Por exemplo, sei lá, me parece que o mercado de galpões logísticos só vai crescer, não tem como diminuir, me parece. Agora, sei lá, uma empresa de tecnologia específica de algum segmento, ela pode ser um pouco mais perigosa, porque pode vir uma função do cloud lá e substitui praticamente aquilo ali tudo que aquela empresa faz. Como que tu vê isso daí? Cara, tem também várias formas, mas vamos lá, né? Da mesma forma que alguns setores, empresas e coisas que existem, né, atividades vão ser extintas, novos setores, novas atividades, novos cargos, né? novas vagas de emprego vão ser criadas. Né? Então, da mesma forma que eu não tento pegar uma única empresa que vai ser a grande vencedora, eu também não me preocupo tanto com os setores. Porque hoje está muito na moda a gente falar, pelo menos no mercado financeiro, que a IA é a nova moda, né? Que está tudo em alta, SpaceX abriu capital, enfim. Talvez galpões logísticos, né? Logística como um todo, talvez então o mercado agrícola também é mais difícil de acabar, né? Todo mundo tem que comer. Sim. Talvez isso realmente tenha... Seja mais perene. Talvez realmente eles tenham um grande crescimento nos próximos anos que ninguém está vendo. Mas aí, automaticamente, os meus investimentos vão capturar isso e vão dar um peso maior com o passar do tempo. Então, eu não preciso me preocupar em acertar o setor. Alocando a carteira ao longo do tempo. Isso, mas é um processo automático ali, dependendo exatamente, dependendo da tua estratégia, né? Eu trabalho muito com ETF, então a grande ideia do ETF, você tem que entender de ETF, mas vamos lá, né? É você escolher algum instrumento que seja inteligente o suficiente para ele mesmo ir selecionando os ativos. Explica esse negócio do ETF aí. Porque o ETF tem essas vantagens, né? Então, vamos lá, né? O que é o ETF? Ele é um fundo de investimentos, que ele é uma cesta, que dentro dessa cesta tem vários ativos individuais. E aí pode ser de renda fixa, renda variável, cara, pode ser crédito privado, títulos públicos do Brasil, dos Estados Unidos, do mundo todo. Ponto. Qual que é a grande ideia do ETF? Ele te tira um peso e um trabalho muito grande de ficar toda semana acompanhando aquele mercado específico. Então você tem a tranquilidade do próprio ETF ficar comprando o ativo que tem que comprar mais e vendendo o que tem que comprar menos. É tipo como se fossem os próprios fundos? Exatamente, é o próprio fundo, só que diferente de um fundo convencional, o ETF ele tem porque a taxa... O fundo ele tem um gestor, tem, aquela isso coisa aí. toda. Aí tem, cara... Isso. Tu depende da expertise do cara de acertar isso aí. Os ativos certos. Aí. Isso aí. É que a gente vai entrar... Tu tá terceirizando de certa forma, né? Tá terceirizando de certa forma a gestão, mas você tá fazendo isso de uma forma mais discricionária, né? Um pouco mais automática. Quando é um gestor de fundo, é uma pessoa que às vezes tem viés, ele tem opiniões pessoais. Então no ETF não tem um gestor. Não tem uma pessoa. Então a maior diferença... Você não sabia. A maior diferença do ETF para um fundo convencional é que o fundo convencional tem um gestor, uma pessoa, que às vezes pode brigar com a mulher e tomar uma decisão errada. Né? A gente brinca, mas é verdade. Tem muita né? história de Wall Street, tipo assim, de né? loucura que aconteceu. Enfim, viés pessoal contra o presidente que ganha a eleição. Enfim, tem isso também. É um ser humano, né? Tá sujeito ao erro.
E o ETF não. O ETF ele segue, na grande maioria dos casos, um índice, que é uma sequência de regras que vai comprar determinados ativos. A gente conhece muito o índice Ibovespa. O que é o índice Ibovespa? É um índice, é uma regra que compra diversas ações do Brasil. Ah, Anthony, o índice Ibovespa é bom ou é ruim? Não, o índice em si é bom. Ele faz o que ele se propõe a fazer. Agora, as empresas que entram no Ibovespa, daí é uma discussão para outro podcast. Mas a ideia do ETF é justamente isso. Você encontra um veículo, que é um fundo, que você compra índices. Você compra, no caso, o fundo, né? Mas ele segue o índice e ele coloca lá um montão de coisas de acordo com o que você escolher. Pode ser só cripto, pode ser só ações, pode ser só renda fixa. Você tem que saber escolher o índice, né? E aí a ideia é, com o passar do tempo, aquele índice vai jogando fora o que não faz mais sentido e comprando aquilo que vai fazendo mais sentido. E ele faz isso isento de imposto de renda, né? Então tem várias vantagens tributárias que eu, pessoa física, não tem, né? Ah, o índice ele é isento? O rebalanceamento é isento. O ETF é isento. O rebalanceamento. Ah, tá. A venda e recompra. Exatamente. Então, a carteira tradicional. Exato. Você vai ter que fazer na mão. Vendeu, tu vai ter que declarar e tem que fazer na mão. Né? Vamos dar o exemplo da, sei lá, Magazine Luiza aqui, né? Que o pessoal do Brasil às vezes não conhece as empresas lá de fora, né? Mas, sei lá, uma época ela tinha muita relevância. Vou dar um exemplo que não é nem bem isso, mas todo mundo ouviu falar uma época que... Todo mundo investiu na Magazine Luiza. Enfim, né? Aí ela talvez ganhou mais peso no índice, no ETF, e com o passar do tempo, ela foi caindo, o resultado foi piorando, ela foi automaticamente saindo do índice. Até que, eventualmente, ela vai ser vendida, não vai mais ser comprada no índice, e essas compras e vendas foram sendo feitas ali isentas de IR. Você, se fosse na mão, teria que pagar imposto, né? Sim. Claro, até 20 mil tem isenções, mas se fosse no exterior não tem isso. Se fosse... tem que ficar dor de cabeça isso, tem que fazer a gestão, né? E aí o ETF te tira muito dessa preocupação e você pode focar aqui com o diretor em fazer as coisas para poder aportar mais mês a mês, que é o que vai garantir aquela aposentadoria lá do início da conversa do podcast, entende? Essa parte do investimento, então basicamente você está indo mais numa linha de quase que acompanhar o índice. Exatamente. Você está distribuindo mais e não tentando ter ganhos acima da curva ali e tudo mais. Isso. Sabe por quê? A sua frase foi ótima, né? Você não está buscando ter ganhos acima da curva, né? A gente chama isso de média. Simples assim, né? Pô, Antônio, mas a média não é ruim estar na média? A gente escuta muito isso, né? Na vida, pô, você não pode ser mediano. A gente escuta demais isso, né? Você não pode ser um empresário mediano. Na tua individualidade não é bom, mas quando a gente fala em dinheiro... Então, aí que tá, né? Como é que é a média do mercado financeiro? Você sabe que no mercado tem muita gente inteligente, né? Muita gente inteligente no mercado financeiro que realmente para tentar escolher os ativos certos e realmente bater a média. Eu não sou esse cara. A maioria não consegue acertar. A grande maioria não consegue. Grande maioria então, não por isso que eu nem tento, entendeu? Eu já sei das minhas limitações. O pessoal às vezes fala, né? Pô, o Anthony... O cara meio boca aberta. Fala, galera, não, eu aqui, ó, reconheço humildade. Eu não sou Warren Buffett. Não é Warren Se Buffett. você né? Que bom. Eu não sou, então eu vou na média. Por quê? Lembra dos gestores profissionais que a gente falou aqui? Dos caras que às vezes brigam com a mulher. Ganha um monte pra mal e mal acompanhar o índice. 91% perdem dos índices. Perde pro índice. E o cara fica o dia inteiro no PC fazendo essa porra. Com 100 analistas mais inteligentes que eu, entendeu? E eles não conseguem bater o índice. Como é que as pessoas acham que dessa cadeira, tocando em empresa, mesmo. Fazendo coisa, como é que você acha que vai conseguir? Aí de vez em quando tem um ou outro que consegue, é totalmente possível, né? Vou deixar bem claro. Mas são exceções. E no final das contas, as pessoas vão ganhar muito mais dinheiro com o trabalho delas, com a empresa delas, fazendo mais viagens de Uber, cara, fazendo outro concurso público, mais atendimento se tu é médico, advogado e assim por diante. Não é batendo o índice, sabe? Se o índice subiu, sim, total. O índice subiu 12%. Antônio, eu fiz 13%. Cara, mas foi 1% a mais. 1% e quantas pessoas que tu deixou de atender que tu poderia ter ganho mais dinheiro? Então é muito mais nesse sentido. E por que eu vou nessa onda, né? Porque a assimetria de informações está cada vez menor. Então, vamos lá, né? Quanto mais IA a gente tem, quanto mais informação, a gente já passou da era da informação, eu acho, né? Agora já está tudo democratizado. Sim. É muito difícil de Blumenau, Santa Catarina, saber mais do que um cara de Wall Street. É muito difícil. E os caras de Wall Street pedem para os índices. Entende? Então, tipo assim, cara... tem que ter um ego muito grande pra achar que é o bom, né? Tem que ter o ego e a ilusão, né? E assim, ele só descobre depois de 10 anos. Porque em um ano, você consegue bater o índice. Só que daí você entra na aleatoriedade, na estatística, papapá. Quero ver fazer por 10, por 20. No fundo, cara, tipo assim... Se o cara trabalha com isso, o cara até tem uma justificativa pra tentar dizer assim, não, eu vou... Sim. Mas a maioria de nós que não trabalha com isso, vai
fazer escolhas erradas, ou vai escutar o assessor o gerente do banco ou o assessor de investimento que está Sim. preocupado com a comissão dele e não Claro, de claro. ganhar dinheiro. Essa que é a parada. Essa parte dos investimentos ali e tudo mais, cara, hoje a gente vive uma realidade que a renda fixa tá muito acima do que qualquer ganho que tu vai ter na bolsa. Do Brasil, né? Do Brasil. Sim. Do Brasil. Do Brasil, Como é né? que é fora? Daí é totalmente diferente, né? Aqui no Brasil a gente tem uma situação um pouco diferente do resto do mundo, né? Então a renda fixa realmente paga muito e a renda fixa ela é muito importante, principalmente para o pessoal que já está com mais idade, já está em fase de aposentadoria ou então que quer tranquilidade. Mas no longo prazo ela dá uma enganada, né? Tô Porque só... ela vai oscilar, né? Não, eu tô só no CDI a vida toda. Cara, a inflação, né? ela pega uma parte grande da tua rentabilidade. Então não é... Assim, é melhor você investir 100% no CDI a vida toda do que não guardar nada, óbvio. Mas existem pontos grandes de limitação, né? Que podem ser explorados com algumas estratégias fáceis, né? Você compra um pouquinho de exterior, dolariza uma parte do seu patrimônio, compra outras moedas também, né? Isso tudo é bem mais fácil do que parece, tá? Às vezes o pessoal tá assistindo e pensa, pô, vou ter que fazer um negócio muito complicado. Cara, às vezes com um único ativo, você consegue comprar o mundo todo, várias moedas diferentes, várias economias diferentes. Não é só Estados Unidos, não é só China. Tem gente que acha que é só... Não é, cara. Tem muita coisa no mundo e é muito mais tranquilo do que parece. E isso tende a dar um retorno bem maior que o CDI no longo prazo, porque tem outras moedas, outras empresas e assim por diante. Eu imagino que quando a gente fala de investimento, que trabalha com isso daí, deva estar acompanhando também bastante a parte de geopolítica, que é algo que, eu particularmente... Eu gosto mais de geopolítica do que política. Política eu acho um saco, mas geopolítica eu acho muito, muito legal. Todo esse movimento que está acontecendo, cara, entre... beleza, as guerra sempre existiu, mas esse crescimento acelerado da China, os Estados Unidos já não sendo mais aquela máquina toda que é, mas ainda assim sendo muito relevante. Porém, os Estados Unidos cada vez querendo se fechar mais, ao menos agora, né, nesse momento que eles estão vivendo. A gente tem, volta e meia, sai notícias de que, tem gente sendo deportada de lá, ou que tem a possibilidade do teu dinheiro estar lá ser congelado, esse tipo de coisa. Qualquer segurança que o cara tem brasileiro aqui, tipo assim, não, eu vou abrir uma empresa lá, vou botar meu dinheiro lá, mas e aí, se de repente, tipo assim... Dos Estados Unidos, Os Estados Unidos, tipo, mete o louco pro Brasil e decide, tipo assim, não, vou expatriar todo mundo aqui e assumir o dinheiro. E qual que é a possibilidade disso acontecer? Possibilidade tem de qualquer coisa, né? Ontem mesmo falaram que os aliens iam invadir o jogo, então tudo é possível. Mas a probabilidade, ela beira ser nula, né? É quase impossível, né? Hoje, se tiver que fechar os olhos e colocar o teu dinheiro todo num único país, né? Se tu perguntar para qualquer investidor profissional, num único país, cara, 99 vão dizer Estados Unidos, Sim. Talvez um vai falar Suíça, tá? Ninguém vai falar Brasil, ninguém vai falar China também. Então, assim... Onde é o recanto da segurança jurídica e da tranquilidade nesse momento? Cara, são os países mais desenvolvidos. Anthony, você acha que os Estados Unidos vai ser sempre a maior potência mundial? Eu acho que não. Mas eu não preciso acertar. O meu ativo vai acertar para mim. Hoje ele é a maior. Pode ser que um dia não seja mais. Provavelmente um dia não vai mais ser. Mas como é que eu vou saber quando é que vai ser isso? Não precisa acertar, entende? Então, a possibilidade ali, assim, tudo é possível, mas a probabilidade... é considerado zero, ativos, né? Que fazem, tipo assim, meu ativo vai acertar para mim. Tá falando então de um ativo que automaticamente ele tá investindo em vários países diferentes? Isso aí. Então, tem vários ativos diferentes que fazem isso, né? Mas vou dar o exemplo do mais famoso de todos, que a gente chama isso de base neutra. É quando você compra um único ETF, que ele vai comprar ações do mundo todo. Ele vai dar peso para os países e para as ações de acordo com a capitalização de mercado. Agora talvez o pessoal ficou confuso, mas eu vou dar um exemplo aqui. Hoje, se tu comprar o ETF que compra o mundo todo, ele tem 60% de Estados Unidos. Com o passar dos anos, esse 60% pode virar 30%, 20%, 10%. Sabe quanto é que é o Brasil nesse mesmo fundo? Não tenho nem ideia. Quer chutar? 2%, 3%? Chutou alto. Chutou muito alto. É 0,3 atualmente. Caraca. Oscila para 0,5. Ele oscila um pouquinho, tá? Mas essa é uma informação muito clara de que para o mundo todo, e esse ativo não é só no Brasil, ele é disponível globalmente, mas para o mundo todo, o Brasil é uma gota d'água dessa jarra, entendeu?
E o resto da água mesmo, aí sim, são os Estados Unidos, são os países europeus, Japão, tem a China também, tem um peso lá, beleza. Quando eu compro esse ativo aí, eu tô comprando... Porque assim, vamos lá. Nessa parte de investimento, como a maior parte das pessoas que estão assistindo, provavelmente são leigos. Se eu estou comprando uma ação de uma empresa, eu estou comprando uma propriedade de uma empresa. Isso aí. Tipo assim, é como se lá no contrato social... Uma pequena fatia. Eu tivesse uma pequena fatia lá. Se eu estou comprando um título, um ETF, eu estou comprando o que, efetivamente? Você está comprando um fundo que tem essas pequenas fatias. Numa proporção que um índice então, manda. Eu estou comprando uma fatia desse fundo e esse fundo tem as fatias. As fatias Isso. do Isso aí. E o fundo ele te cobra uma taxa, tá? Então tem uma taxa de administração dos fundos. Ela geralmente é muito baixa. Tipo assim, tem vários tipos, mas pode ser 0,03% ao ano, ou então 0,10% ao ano, ou então 0,20% ao ano, diferente de um fundo aqui convencional, que é 2% ao ano, muito caro, né? 2,20%, 2% mais 20% de performance, horrível. Então você paga uma taxinha de administração, só que se tu fosse tentar fazer na mão essa mesma carteira, essa mesma diversificação, seria impossível, né? É muita coisa. Como é que tu compra 10 mil ativos? É isso, eu ia perguntar, mais ou menos quantos ativos tem dentro de uma Esse específico que eu falei, 10 mil, né? Mas sei lá, tem o S&P 500 lá dos Estados Unidos, também é muito famoso, daí é só Estados Unidos, tem 500 empresas. Para te comprar no peso ideal que manda o índice as 500 empresas, você tem que ter 1 ou 2 milhões de dólares para comprar no peso certinho. Porque se tu comprar só as empresas iguais, daí já é outro índice, já é outra metodologia, já é outro resultado. E aí você já perde ali, né, a exposição que você quer ter. Então, né? isso é como o que define o que está lá e o peso é tipo como se fosse um algoritmo. É um índice, é um algoritmo, é um conjunto de regras que seleciona ativos. E essas regras, elas são disponíveis, elas Não, são é mutáveis? transparente, é tudo transparente. No ETF você sabe exatamente como é que a regra funciona e o que o fundo compra todos os dias. Então não precisa esperar 3 meses para ver o que o ETF comprou. Não. Cara, hoje tem 10% Apple, 9% Nvidia, 8% Amazon. Você sabe exatamente a proporção que tá e o que o índice comprou. Um caso assim, maluco, assim, que nem a SpaceX abrindo capital na bolsa. Sim. Automaticamente esses índices vão colocar alguma coisa de SpaceX dentro. Depende. Mas ele compra depois, compra antes, compra no crescimento? Sim. Em que momento? Vamos lá. Aí depende muito de cada índice. Isso foi uma discussão bem recente que teve, inclusive. É bem técnico mesmo. Acho que não vale a pena entrar nos... Né? Enfim, o que acontece, né? Dependendo do índice, podem ter comitês para fazer aprovação ou não, quando são coisas que vêm muito rápido. Então a SpaceX ela foi o maior IPO da história. É uma coisa que movimentou muito o mercado. E tem 2 índices muito famosos lá nos Estados Unidos. Um é o S&P 500, que é o maior, mais neutro. E o outro é a Nasdaq, né? Nasdaq 100, que é muito focado em tecnologia. E teve uma grande polêmica no mercado, porque a SpaceX veio com um valor muito caro, né? Vou botar aspas aqui, porque o caro e o barato é super relativo. Começou com 1 tri, mas já está em 5 tri, né? Mas daí agora caiu e vai subir. Enfim, né? O que acontece? As pessoas têm receio que se a SpaceX entra muito rápido nos índices, isso mexe o mercado, porque tem muito. Lá nos Estados Unidos todo mundo investe em índice, né? Aqui no Brasil é uma coisa nova. Lá todo mundo compra ETF. Aqui a gente está agora começando a aprender. Beleza. Então, criou-se uma grande divisão no mercado, né? Porque algumas pessoas acham que os índices já deveriam comprar, outras não, né? Mas tinham lá as metodologias e o S&P 500 não comprou SpaceX, vai ter que ficar um período ali, acho que 12 meses sob avaliação. Não sei essa regra, posso estar errado aqui. E a Nasdaq conseguiu... Tinha uma cláusula secreta lá que ela vai entrar mais rápido, né? 15 dias depois do IPO, ela já entra lá no Nasdaq 100, né? Então a pessoa tem que saber o índice que ela está comprando, porque o índice é o que vai mandar tudo no longo prazo. Vou dar o exemplo de... Desculpa de interromper, mas só para... Vou dar o exemplo de novo. É engraçado, parece que é nítido quando o cara tá começando a puxar um raciocínio. É só importante para terminar, porque é sobre essa clareza que o investidor tem que ter, sabe? Se ele compra só um índice que compra tecnologia, ele vai ficar fixo em tecnologia a vida toda, se ele segurar o ativo. Se ele compra um índice que é neutro, automaticamente dentro dele as coisas vão trocar, né? E tem uma diferença muito grande entre o rendimento de um e do outro? Daí depende da fase. Por exemplo, agora a tecnologia está bombando. Se você pegar ali os últimos 5 anos, o Nasdaq deu um pau em todos os índices que são neutros ou que são de setores que caíram. Mas é porque a IA bombou, tecnologia.
E eu acho que o mundo vai mudar, já começou a mudar por causa disso, né? Lá em Wall Street a gente falou bastante disso. Eu fui para Nova York recentemente e tá todo mundo pensando muito, pô, IA. Agora, daqui a 10, 20 anos, talvez sejam os galpões logísticos que vão ter um crescimento maior. Mas eu não vou me preocupar, porque os índices que eu compro, e os clientes também, eles automaticamente vão tirando o peso da IA, entre aspas, né, enfim, e aumentando o peso em, sei lá, fazenda, né, galpão logístico, varejo. Então, tipo, tem índice que compra real estate também, ou outras Não, áreas. cara, lá de fora mesmo tem para qualquer coisa. Eu quero só um ETF que compra somente empresas de tecnologia global, não é só Estados Unidos. Quero que compre Positivo, quero que compre qualquer empresa global. Tem que ver se Positivo entra, daí tem que ver o índice, né? Põe um exemplo. Mas tem as empresas dos Estados Unidos, da China, da Europa, do Uruguai, da Argentina, se é que tem. Tem índice chinês também? Tem um monte, claro. Vou comprar os índices chineses. O diretor ama a China. tem também, mas tem que saber dos riscos, né? É a mesma história, né? Aquela coisa, né? Você colocaria todo o seu dinheiro no Brasil? A gente geralmente não colocaria. Não. Na China, não sei, aí vai muito Menos do perfil de cada um, né? Enfim. Menos ainda. Aí você, se quer fazer uma aposta mais direcional, né? Um investimento mais arriscado, e usa um percentual menor da carteira. É isso que eu ia falar, né? Quando eu tava puxando aquele raciocínio lá, nada impede também do cara ter uma parte da carteira mais significativa em ETF, em algo que é mais distribuído. E, pô, vou deixar uma fatia aqui, uma beirada aqui pra apostar em algumas coisas. Tipo, meter um SpaceX da vida. Sim. Ou um negócio desse tipo. O que a gente fala, vamos lá, né? É que eu sou meio fresco no assunto, então a minha carteira é 100% ETF, tá? O que a gente faz é ter a maior parte dela uma base mais neutra, ou seja, ativos equilibrados, e as posições menores, que a gente chama de satélite, são outros ETFs mais nichados. E esses são muitas vezes que a gente vai ficar por 1, 2, talvez 5 anos e aí vai vender. Aí você vai pagar imposto. Lembra dos impostos que eu falei lá no início. É muito mais importante o impostos e custos do que acertar o cavalo certo, né? Mas daí o que acontece? A gente às vezes compra um ETF mais nichado. Vou comprar um ETF só de IA, só da China, só de guerra, só de água, ETF de água. Tem isso aí também. Tem tudo. ETF de guerra? Tem de guerra, de água, de tudo. Ô, louco. Tem. É uma loucura, né? O cara tem que saber analisar. Lá nos Estados Unidos tem mais ETFs do que ações na bolsa. Caraca. Aqui no Brasil é totalmente diferente, né? Mas aí a gente faz isso. Então usa exposições neutras, bem diversificadas, e aí bota uma pimentinha gradual, aí sim, conforme ali as condições, né? Antônio, é isso que vai garantir um grande retorno? Não é. Cara, princípio de Pareto. Mas é isso muitas vezes que faz a gente bater a média um pouquinho mais ali no médio e longo prazo. Mas assim, sempre seguindo ali a estratégia de fazer os aportes regulares, evitar vender para não pagar imposto, manter os custos baixos. Isso aí traz muita riqueza no longo prazo. E, cara, pulando agora talvez para um outro âmbito, como é que tu vê essa questão das criptomoedas, o avanço? A gente teve Bitcoin explodindo uma época, agora tá meio que de lado, caindo. Aí tem um monte de moeda digital aparecendo tudo quanto é hora. Qual que é a segurança disso? O que tu recomenda com relação a isso? Eu gosto bastante da tese cripto, sou bem fã. A Bitcoin foi o meu primeiro investimento assim, fora da poupança, né? Poupança não conta, né? Fiz em 2017, não fiquei rico com Bitcoin, né? Esse pessoal o cara comprou 15 Bitcoins e tá segurando. Não ficasse que nem o 38, não. Ficar bilionário, alugar um barco e fugir da sociedade. Não foi tanto não, foi, enfim, cara na faculdade lá, né? Eu gosto bastante da tese, e aí acho assim, que cripto vai crescer cada vez mais por diversas razões. Uma delas é que são investimentos que estão ganhando corpo, estão ganhando utilidade, estão ganhando espaço, mas também tem a outra ponta que são os jovens, né? A nova geração. Pra você ter noção, eu tenho clientes de 60 anos, de 40, de 30, e ontem mesmo eu tava lá, fui ver o Jogo do Brasil, e aí o cara perguntou, né, o que eu trabalhava? Eu falei, trabalho em investimentos, trabalhando na ETF. Ele falou, é verdade, eu sei o que é ETF, porque tem ETF de Bitcoin, de XRP, de várias coisas. E eu fiquei pensando assim, caramba, a nova geração... mais pra... Exatamente. E a nova geração, ela vê os investimentos em cripto muito mais normais do que um investimento em ações ou renda fixa. Então, eu acho que
tá tendo cada vez mais, vai ter cada vez mais. Ajudou a popularizar, de certa forma. Ajudou a popularizar. E aí, muitas vezes, você pode usar o ETF como uma forma de acessar aquela cripto. A gente sempre... Daí tem as discussões, né? Pô, se eu comprar Bitcoin e guardar no colchão, não é melhor? Cara, se tu não perder, sim. Né? Se não tiver uma enchente, levar o teu pendrive... esqueci das palavras. Enfim. Então, são formas diferentes, né? Mas o mercado em si, eu acho que vai seguir crescendo. O que a galera do Bitcoin defende muito... que eu gosto da... Eu não tenho nada de cripto. Não gosto de apostar muito. Mas eu acho que a gente já... O cara que empreende já corre tanto risco no dia a dia que, perfeito. Eu não quero brincar com o dinheiro. Certíssimo. Mas eu gosto da tese. Uhum. E eu gosto de todas as narrativas que envolvem a galera da cripto em si, do anarcocapitalismo, aquela loucurada toda. E eu tô lendo eu comecei a ler A Riqueza das Nações, um calhamaço do caramba. E lá ele começa a mostrar desde do começo, quando a moeda de prata valia o tanto que aquilo ali pesava em prata, e depois eles começaram a fazer um processo de fazer, eu não vou lembrar o nome, talvez tu saiba o nome, que é de tu fazer a moeda era oca. Sim. Então ela aparentava ter aquele mesmo peso, mas na verdade ela tinha um valor simbólico, que é o nosso dinheiro hoje em dia. Sim, uma coisa perfeito. totalmente simbólica, é só um número dentro de um computador. Papel, né? E daqui a pouco nem papel, mas vai ser. É o número do computador, você falou já certinho. É um número dentro de um computador. E quanto mais os governos querem... O governo ajusta aquilo ali, o Fed, o Banco Central, eles ajustam o quanto vale o dinheiro que tu tem no bolso, quanto vale o dinheiro da população, como eles querem. Essa aqui é a verdade. Imprime mais, gera mais inflação, come o valor do dinheiro, as coisas acabam, né? E a tese do Bitcoin é legal nesse sentido, porque, tipo assim, cara, beleza, é uma moeda descentralizada, que não tem controle, até certo ponto, né? Dizem que tem gente, tem governo por trás e tal. Já descobriram, eles compram bastante. A física quântica descobriu o código. Você viu essa recentemente? Não vi. Tem toda uma discussão, eu também não sei se é verdade, né? Mas tem lá a discussão que se tu conseguir quebrar lá todo o algoritmo que encripta, tu consegue criar mais bitcoins ou mover ele pra lá e pra cá. Tô dando um resumo, né? Parece que conseguiram, mas nem não conseguiram. Então, são as teorias, né? Eu entendi teu ponto. Eu acho que, cara, a gente tá chegando num... Eu só não... Tem uma coisa que me pega no Bitcoin, que na verdade qualquer dinheiro tá suscetível a isso, né? Mas a gente tá num ponto onde as inteligências artificiais já estão tão avançadas que elas conseguem quebrar quase qualquer barreira tecnológica. E só tende a aumentar isso daí. Então, um ativo que ele é descentralizado, que ele não tem o lastro de um porta-avião, ele... Cara, não tem como tu garantir a segurança dessa porra, não é? Não garante. Garantia não tem... Nenhuma. Você não consegue garantir, né? É que nem rentabilidade, você não consegue garantir. Mas aí vem aquela reflexão, né? O Bitcoin, para ser quebrado, todo o código dele são, sei lá, muitas casas que precisam ser quebradas, muitas casas decimais, é tipo isso. Mas, por exemplo, o sistema SWIFT, que a galera usa para fazer pagamentos convencionais, são 4, né? Sim. É 0101, né? Tipo, então é muito mais fácil de quebrar. Então, agora, não tem um porta-aviões. Só que aí não tem um porta-avião. Exatamente. Esse é o ponto. Então, eu entendo isso e eu ainda acredito que isso aí é o 20 do Pareto, não é o 80. Então, para mim, o mais importante pode ser que a tese realmente siga muito boa, e eu acredito que ela vai seguir muito boa, eu acredito no Bitcoin, mas ele é muito volátil. Então, não tem como ter um peso tão alto na tua carteira. Virar uma moeda do dia a dia. Não, isso eu acho que não. Até porque, assim, ele é muito volátil, entende? Então, assim, existem algumas soluções que dá pra fazer de pagamento do dia a dia? Dá, só que ele é volátil. Então, quanto mais velha a pessoa vai ficando, menos vai fazendo sentido ter tanto Bitcoin. A não ser que você queira passar para frente. Você não quer usufruir, né? Afinal, pô, eu sou fã de Bitcoin, mas vamos lá, você quer comprar um terreno aqui na frente. Beleza, é um Bitcoin. Tá. É um Bitcoin. O cara, você combinou com o cara. Depois todo mundo vai declarar na receita, bonitinho, sim. Aí, o que aconteceu? Virou o final de semana, mudou. Só que teve uma guerra. Teve a guerra. E aí o preço caiu, entendeu? Caiu 50%, porque pode acontecer, né? E aí, o cara vai aceitar um Bitcoin mesmo? Será? Não sei. Às vezes é um cara que é fanboy e acredita, beleza. Às vezes não é. Então, é complicado, né? Eu acho que ele vai acabar, e tem várias soluções disso para transferência internacional e tal, onde, tipo assim, tu não usa ele como valor...
Tu usa ele só como... Tu usa outro valor como índice. Então, tipo, o terreno custa 500 mil reais. Aham. Eu vou te pagar 500 mil reais, só que eu vou te pagar em formato Bitcoin. Né? Sim. Independente do quanto ele tiver Sim, na sim. data que eu for te fazer o pagamento. Claro, claro. Tem até soluções para... Deve conhecer bem, de transação internacional. Tem, eu nunca cheguei a testar, porque, sei lá, eu fico meio assim, porra, não sei qual que é a segurança Não, dessa tem, parada. funciona, mas tem É que taxa, tu né? compra um Bitcoin aqui e aí tu vende lá, então basicamente tu não paga o spread ali, ou um spread menor. Sim, mas assim, são usos muito menores, né? A tese se baseia na inflação criada pelos governos. É isso. Se isso continuar sendo verdadeiro, não tiver o hack supremo das IAs, né? Se tudo der certo, ele vai continuar se valorizando, fazendo ali aquela ponta contrária da inflação, né? Da impressão de dinheiro exagerada, né? E aí, se os investidores querem colocar na carteira, eu sou fã da tese, eles têm que ter um planejamento para quando eles são jovens, eles poderem ter mais e no passar do tempo da vida eles terem menos na carteira deles. Porque senão você vai chegar com 60 anos para se aposentar, com 80% do patrimônio em Bitcoin, e aí acontece esse caso do terreno. Né? Começa a guerra, e aí na hora que você quer mais aproveitar a tua vida e se aposentar, os ativos desvalorizaram. Isso vale para Bitcoin, ações, qualquer coisa. Então tem que ter esse planejamento ao longo do tempo e fazer essa gestão, vamos dizer assim, das classes que a gente fala, né? Essa parada do... Aí já envolve umas brisas meio de teoria da conspiração até, que é muito legal. A parada da desvalorização do poder de compra, desvalorização da moeda, inflacionamento das coisas e tudo mais, é uma das coisas que, principalmente a galera que defende comunismo e tal, eles pegam muito nessa veia aí, e aí eu acho que eles até têm um ponto. Porque você vê a crescente de prosperidade, vamos colocar assim, pô, a gente está evoluindo, nível de vida está aumentando, tem mais dinheiro no mundo, mas ao mesmo tempo esse dinheiro cada vez vale menos. Se a gente for analisar poder de compra comparativo, é aquela coisa, né? O Brasil é difícil de botar numa balança, porque o Brasil tem um monte de... Aí tem ditadura, aí tem troca de governo, aí tem isso, tem aquilo. Sim. Mas pega um país um pouco mais estável, tipo os Estados Unidos, a gente vê o poder de compra do americano médio diminuindo muito desde a época do final da Segunda Guerra Mundial, onde eles provavelmente tiveram o seu ápice de poder de compra, era o boom dos Estados Unidos, pra cá. Tu que teve lá, como é que tá? Porque eu acho que os Estados Unidos é um bom termômetro pro Ocidente como um todo, Sim. né? Como é que tá o sentimento e a vida do americano médio? Sem comparar com o Brasil, porque aí é sacanagem, Claro, mas claro. tipo assim, olhando pra ele como um termômetro pro mundo ocidental. Boa, e só pra deixar claro, né, pro pessoal, né, eu estive lá só uma semana, né, não é como se eu tivesse morado lá, não. né, só pra pro pessoal ver, o cara morou lá, né. Não, então, mas assim, eu já fui pros Estados Unidos muitas vezes, né, em muitos anos diferentes. Se tu vai nas mesmas lojas, ou então nos mesmos restaurantes, né, cara, restaurante bandeira aí, coisa grande, as coisas subiram de preço, só que subiram muito pouco. Então, sei lá, se uma camiseta custava $15, agora ela custa 18, tipo isso. Isso, né, números, camiseta normal, né, galera? Se vocês aí que compram coisa cara, daí é diferente. Agora, aqui no Brasil não, cara, nos últimos anos, sei lá, 2010... não, aqui é sacanagem. Cara, aqui foi de 50 pila pra 200, Aqui é entendeu? Aqui foi de lavada, né? Agora, não é pra comparar com o Brasil, você falou. Assim, no geral, né? A galera tem que trabalhar muito mais. É mais difícil mesmo. Mas aqui eu vejo muito que é aquela frase, né? O capitalismo não é o perfeito, né? Não é 100%, mas é o melhor que tem hoje. É o que entende? É isso ou o completo oposto. Aí, enfim, eu não sou muito fã da ideia, né? Então, não é perfeito, não é bom, eles têm que trabalhar cada vez mais. Eu acho que a IA vai impactar muito nisso. Mas não tem jeito, galera, tem que se virar. O sistema é esse. Eu acho que eu tive uma discussão uma vez de capitalismo e socialismo com um primo meu, faz um tempo aí. Que é, cara, bem mais novo, assim, tipo, tá naquela idade de 16 anos, questionando as coisas, assim. Tal, Só gente inteligente. não. E aí, tipo assim, muito na bolha do que houve no YouTube, aquela coisa nada toda. Sim, assim, né? sim. Essa dicotomia de capitalismo e socialismo foi criada por eles. Porque, cara, não existe capitalismo e socialismo. Existe livre mercado. Teoria dos que jogos. É o que sempre existiu. Sim. A coisa foi só evoluindo. Deixa eu desligar meu alarme. Esse alarme... Hora de acordar, né? Não. Esse aqui é curioso, cara. Depois eu explico. Vou deixar o looping aberto. Mas é uma estratégia de produtividade. Não, legal. O que eu tava... No fio da meada.
o livre mercado, e aí por isso que eu gosto muito de ler, eu gosto do futuro, mas eu gosto muito de ler história também. No livro da Riqueza das Nações, lá, eu já li ele, mas eu tô relendo ele, tentando fazer esse comparativo histórico das coisas. O surgimento do capitalismo foi só uma evolução do mercado de trocas. Você tem uma coisa, você precisa trocar pela outra coisa, mas nem sempre aquele cara que tem aquilo que você quer precisa, vou dar um exemplo, eu tenho galinhas e aí eu preciso de milho para, sei lá, para fazer comida para minhas galinhas. Só que o cara que ele tem milho para me vender, ele tem bastante milho, mas ele não precisa tanto assim de galinhas. Então eu tenho uma desmedida de o que eu posso trocar com esse cara não necessariamente quer. Aí foi inventada a moeda de tipo assim, vamos criar uma coisa comum. Na verdade não foi inventado, sempre existiu. Antes era sal, depois foi... Em vários momentos da humanidade usaram-se coisas diferentes para representar essa troca. Aí eu falei, beleza, uma galinha vale X pacotinhos de sal e o milho vale X, então a gente troca por uma coisa em comum, porque daí esse cara pega esse sal e ele troca por outra coisa que ele precisa. Então é uma maneira de você criar uma interligação entre mecanismos de troca. Eu tava só tentando explicar isso pra ele e tal, não sei o quê. Tá aí o socialismo. Cara, o socialismo é a mesma merda, só que quem controla o quanto vale cada uma dessas coisas é o governo. Tu quer dar esse controle pros caras? Tu concorda que eles devam ter esse controle? É basicamente essa parada. Sim, e aí as pessoas muitas vezes reclamam, né? Mas aí surge um Elon Musk da vida que vira trilionário e ele tem capacidade de interferir mais no mercado. Em diferentes mercados, não tô nem falando mercado financeiro, né? E é verdade, ele tem capacidade. Sim. Só que assim, é o jogo. Tipo, isso é teoria dos jogos na prática. Então todas as outras teorias, que eu nem sou especialista e nem parei para estudar tanto assim, elas são válidas, acho a discussão é saudável, mas assim, é teoria dos jogos, cara. Vai surgir um cara mais esperto que ele vai tentar se aproveitar da situação. E se aproveitar no sentido de ter benefícios, às vezes, né? Às vezes não é nem nada ilegal ou imoral, né? Cara, você vai tentar aproveitar a situação e ganhar espaço. Eu, nesse podcast aqui hoje, eu tô vindo aqui, teoria dos jogos, cara. Eu quero, de uma forma, aparecer, trocar uma ideia, conhecer gente nova. E é isso. Isso é teoria dos jogos na prática. E o capitalismo é muito disso. Você vai ali fazendo essas questões, essas trocas, e você vai tentando se aproveitar, né? De novo, no bom sentido, geralmente, né? Das situações. É isso. Sempre tem intercâmbio de influência, essas coisas assim, claro. Mas não é como se dentro de um Estado comunista não acontecesse. Exatamente isso. É teoria dos jogos, também tem lá. Cara, também tem lá. A única diferença é que no livre mercado tu ainda tem pelo menos a sensação de que tu pode brigar um pouquinho para crescer e para chegar lá nessa. Você tem mais chance. Parada. Eu acho que você tem mais um pouco mais de chance de tentar ter alguma opinião. É isso mesmo. Por isso que não é perfeito, mas é o melhor até agora. Você tem mais chance. É a melhor coisa que a gente criou até agora, pelo menos. E a galera às vezes fala, né, ponto, mas e os caras que nasceram, sei lá, na África, que não tem nem comida, né? Todo mundo conhece esse estereótipo. Cara, sorte e azar existe. Existe sorte e azar também, cara. Assim, não tem solução pra tudo assim do nada. E, infelizmente é isso. O mundo não vai ser todo bonitinho e perfeito. Não vai. Tem não vai. essas imperfeições. Infelizmente não vai. Tanto nos investimentos quanto na vida, a gente tem sorte e azar e a gente tem pessoas que, cara, são diferentes. Sim. Tem pessoas que são na média e tem pessoas que são acima da média. E tentar sempre vamos lá, né? Se dedicar ao máximo naquilo que está nas tuas mãos. Nascer na África ou no Brasil, até onde eu sei, não estava nas minhas mãos, nas tuas mãos. Agora, aonde tu tá, fazer o máximo que tu podes fazer, né, em termos de se desenvolver, se dedicar, às vezes mudar de ambiente é importante também, né? Às vezes tem que fazer isso. Isso está nas tuas mãos, isso está no teu controle. É a mesma coisa nos investimentos, a gente fala, né? Ninguém sabe qual ação vai mais subir. Você não consegue fazer uma ação subir por muito tempo. Cara, o dinheiro acaba. Se a pessoa física não consegue. Agora, você consegue gerenciar os riscos. Quanto que eu vou comprar disso? Quanto daquilo? A gente tava falando a gente entrou no lance tava comentando a questão da moeda, né? De mudar o valor da moeda para uma coisa que é só um número no computador ali. Mais para chegar no sentido de se a gente vir pro tal Drex ou até mesmo o próprio dólar parece que nos Estados Unidos também tem esse papo de tipo assim, abolir o papel moeda e virar só uma moeda digital. O que isso muda para quem tem investimentos na outra moeda ou vai virar tudo uma coisa só? O que a gente, tipo assim, no futuro pode pensar que isso pode acabar virando, porque eu acho que vai acabar virando, e o que muda? Eu acho, vamos lá, né? Acho que existe um movimento claro para digitalização das moedas e do poder de compra.
Pra isso acontecer, eu acho que vai muito tempo ainda, tá? Sempre tem que lembrar daquele... Muito tempo. Quanto? Cara, aqui do Brasil, por exemplo, pô, acho que vai 100 anos. Caraca! Quantos mendigos lá do sertão, lá de um estado muito pobre, num Ainda lugar... tem a moedinha lá. Não, que não tem nem luz. Nem isso. Né? Entendeu? Então, assim, tô falando dessa... Claro, né? Claro. Tomara que porque se desenvolva, exato, mas... Pra que haja, as pessoas Isso. têm que ter acesso à Exatamente. computadora, né? Agora, acho que, vamos lá, uma grande parte já tem, né? E aí vão existir cada vez mais formas de ter as moedas digitais sendo muito, muito, muito utilizadas. Então, abolir é uma coisa, ser muito utilizado é outra. E aí, acho que vai ter sim essa questão de muito mais controle, muito mais, enfim, né? Vigiar, né, toda a sociedade. Acho que vai ter bastante disso, porque a gente vai unir dinheiro, essa parada tecnologia, é pra vigiar, né? claro, dinheiro, tecnologia e IA, cara, você cria lá um banco de dados, você cria uma tabela dinâmica no Excel, você tem tudo, né? Onde é que ele gastou, que horas, o que que foi, cara, você consegue vincular com nota, com qualquer coisa, é fácil, né? Para quem manja um mínimo de programação, eu manjo bem pouco, para mim é fácil, imagina para quem entende mesmo. Então, sim, acho que tem esse movimento. Agora, será que vai ter uma única moeda no mundo? Tipo assim, que é a parada. Moeda do Agora planeta chegamos Terra. naqueles, nos globalistas, diretor. Esses são os assuntos que tu gosta, né, diretor? Qual que é a moeda da Terra, né? Do tipo assim, a hora de colonizar Marte, né? Qual que vai ser a moeda de lá? Assim, aí eu acho que não vai ter uma só não, cara. Acho muito difícil, tá? Acho que vai ter ainda uma dominância de Não alguma. tem como, né, cara? Mas assim, todo mundo vai ter alguma versão diferente. E eu acho que vai ter muito a tokenização dos negócios. Então a gente vai ver cada vez mais moedas ou tokens na sociedade como um todo. E vai ser muito difícil ter uma só. Posso estar muito errado aqui, né? Então eu sei que o meu investimento vai selecionar os melhores para mim. Mas eu acho muito difícil. Porque daqui a pouco você vai ter uma Orv Coin, eu vou ter um Resulta Coin, que vai ser um token para alguma coisa. Isso já existe, cara. Já existe isso. Mas assim, vai ter aquelas 3 dominantes que vão ser responsáveis pelas trocas e assim por diante. Né? Vamos lá. Abrindo a caixinha de Pandora aqui, Só pra quem ficou até o final? O lance dessa moeda única, qual que é a narrativa que muitas vezes a gente vê? O mundo está tendendo, o que muitas pessoas que estudam o futuro e tal veem, é que a gente está caminhando para uma renda básica universal. Porque vai ser necessário uma renda básica universal para poder sustentar essa grande massa de pessoas que não vão conseguir se adaptar. E aí, o cara, tu falou assim, o cara lá no interior do sertão, tal, não sei o quê. Vai existir, inevitavelmente, uma substituição de muita dessa mão de obra para a inteligência artificial, para a robótica. No futuro vai gerar mais prosperidade, inevitavelmente, mas vai ter um corte seco ali muito rápido nos próximos... Aí é meu palpite, né? Eu sou mais apocalíptico nesse sentido. 3 a 5 anos. Legal. De tipo assim, muita gente realmente se tornando inútil. Sim. 5 literalmente anos é um número legal. Inútil, assim, no mercado de trabalho, sendo substituído por robôs e tudo mais. Talvez no Brasil um pouco mais, mas fora um pouco... aliás, talvez no Brasil um pouco menos, mas fora com certeza. E aí onde entra a parada da renda básica universal. Que é uma coisa que, eu não sei se tu concorda, mas eu acho que é inevitável a gente estar caminhando para isso daí, para que as pessoas consigam subsistir e não gerar um caos social muito grande. Entrando uma renda básica universal, aí a gente entra num papo de quem vai pagar essa renda básica universal. Aí é palpite. O meu palpite é que a renda básica universal vai ser paga pelas big techs, pelas grandes corporações, porque elas vão precisar de alguma forma coletar dados e a gente vai pagar para abrir esses dados para elas. Então, basicamente, tu vai dizer assim, ok, você pode me vigiar 24 horas por dia, mapear todos os meus movimentos, os meus dados para treinar tuas IAs, teus robôs, e aí você me paga um token que eu vou trocar por comida ou por qualquer coisa nisso daí. Essas paradas aí, já parou pra pensar? Então, eu não tenho essas teorias formadas, né? São ideias muito profundas, mas eu acredito sim que vai ter a renda universal, vai ser um Bolsa Família 5.0, né? Assim, para todo mundo, acho que vai ter sim. Acredito que vão ser os grandes... Né, as grandes empresas, não precisa nem ser só tech, tá? Acho que todo mundo que tiver muita grana que é o que vai sustentar mesmo. Mas eu acho que indo assim até para a questão mais filosófica da coisa, né?
você falou que vai ter um grande boom de prosperidade, né? Você falou essa frase. E aí eu, assim, discordo do termo, tá? Acho que prosperidade, claro, eu entendi a tua ideia, né? Acho que vai ter talvez um grande boom de produtividade, ou então de realização, mas para mim, ali, a prosperidade, né? A razão de existir do ser humano é ele realmente crescer e se desenvolver. Se ele só ganha essa renda universal ou esse auxílio, ele nunca vai se desenvolver. Então, o gap vai ficando cada vez maior. Quem corre atrás se desenvolve, que vão ser Não, total. que você vai e não vai ganhar o auxílio, ou a renda universal, cara, você vai continuar, você geralmente tá ali no, né, você tá no peleio, né? Você realmente vai né, se desenvolver um pouco mais. Agora, para toda a grande massa que não fizer isso e só ganhar o fixo, e eu acredito que vai ser isso mesmo, cara, você vai ficar estagnado para sempre. E as tuas gerações também, e vai ser cada vez mais talvez eu difícil. escolhi a palavra errada, Claro, não seria claro. prosperidade no sentido pessoal. Eu concordo contigo, acho Sim, que esse é um sim, ponto eu sei. interessante. A pessoa vai se tornar... Inútil. o ser humano não nasceu para ficar parado, para ser inútil. É mais no sentido de vai existir muito mais abundância. Claro, claro. Eu entendi. Abundância de coisas, Perfeito. materiais e tudo mais. Mas, cara, realmente, tipo assim, isso acontecendo, vai existir um grande surto de psicoses Claro, e doenças da cabeça para as pessoas. É porque as pessoas vão se entreter, né? E aí que vem a... Vamos lá, é uma reflexão muito filosófica, né? Mas se as pessoas não estão produzindo e se desenvolvendo e crescendo pessoalmente, elas estão só se entretendo. E, sei lá, isso não leva ninguém a lugar nenhum. Né? Se eu só me entretenho o dia inteiro, cara, assim, é legal por 2 dias, mas depois o cara cansa, né? E se ele não cansar, não levou ele a lugar nenhum. Assim. Mas... Eu falo direto no Instagram, eu volto e meio quando eu vejo aqueles posts dos caras, tipo, velhão, assim, com uns puta setup foda, assim, eu comento só pra fazer treta, assim. Videogame é coisa de criança, sua mulher acha isso, mas nunca te falou. É verdade. Ô, Anthony, porra, cara, demais. Eu gosto quando a gente vai pra esses papos mais loucos assim também, mas eu acho que a gente, porra, aprendeu pra caramba, principalmente a parte de ETF, que é algo que eu vejo que você fala bastante sobre isso daí. É algo que, cara, realmente, assim, eu nunca tinha parado pra estudar isso aí, vou fazer esse dever de casa depois. De dar uma estudada mais a fundo, inclusive nos teus conteúdos, inclusive quem tá assistindo, cara, o canal do Anthony tem mais de 1000 vídeos. Mais de 1000 vídeos já. Como é que procura lá? A gente vai estar compartilhando. Provavelmente sim, né? Sim, mas, né, pessoal, né? Lembra de deixar o like, se inscrever, que eu sei que tem gente que assiste e não se inscreve. Isso. E pelo menos, se você tá do lado da Resulta Capital, dá uma olhada no trabalho aí do pessoal da Orv e as outras conversas que eles têm lá, né? E dá uma força pros caras, dá uma inscrevida lá pros caras também. Ô, Anthony, eu sempre faço a última provocação falando um pouquinho, tentando fazer uma projeção do que o convidado acha, do que ele acha do futuro, de como que você enxerga daqui a 10 anos. Você é pai já? Não, ainda não. Pretende ser, pelo menos? Pretendo ser. Então, o futuro que o teu filho ou filha vai viver, como que você acha que vai ser o mundo daqui a 10, 20 anos? Que mundo que a gente vai viver? Como que vai ser as relações? Como que o Anthony enxerga o futuro? Para que talvez daqui a uns 10, 20 anos a gente assista esse vídeo lá e fale assim, porra, talvez eu acertei um pouquinho do que como vai ser. Dificílima essa, hein, rapaz. Mas vamos lá. Acho que pelas vertentes mais de hoje, acho que o mundo vai ser um lugar mais frio e mais superficial do que é hoje. Acho que realmente vai ficar cada vez pior. A atenção das pessoas vai ficar cada vez mais rasa. As pessoas vão se esquecer cada vez mais das coisas. Não vão ter capacidade de ter pensamentos mais complexos. E isso vai influenciar também nas relações familiares. As pessoas talvez fiquem cada vez mais afastadas, cada vez mais nas bolhas e cada vez mais acomodadas, né? Sou meio pessimista com isso. Então quem consegue já ir quebrando essas ideias agora, de algum jeito vai se beneficiar. E, putz, eu não tenho filhos, né? Mas a minha irmã, ela teve filho agora faz 3 meses mais ou menos. E eu já tive algumas conversas assim com ela e como... Ela foi o primeiro filho dela, mas como pais, assim, jovens, deu pra ver que eles... Putz, como é que vai ser esse futuro? Como é que vai ser o mercado de trabalho? Como é que vai ser tudo isso? E eu também não sei, né? Nem tenho filhos, mas não tenho as respostas. Mas eu sei que sempre tem um jeito. Então, quem aprende a navegar, né, nos novos mundos, e é muito mais fácil do que parece, né? Vai se dar bem, vai ter um jeito que vai dar certo, mas exige esforço, exige sacrifício, e aí, cara, mas isso exigia também lá na década de 50, né? Só que agora acho que a régua vai subindo cada vez mais.
e vai ser mais fácil de se acomodar. Né? Vai. Eu acho que esse é o grande ponto. Eu acho que esse é o caminho também. A gente vê lá o vô, né? O tio mais velho ali da família, putz, ele não tinha muito entretenimento lá na roça, nas antigas, né? Tinha, sei lá, o boi, uma TV, um rádio, olha lá. Hoje em dia, cara, qualquer um tem um celular, você consegue se entreter e ficar tranquilo facilmente. Os caras era mulher, por isso que eles tinham 12 anos. Hoje em dia nem isso. Boa. Meu velho, muito obrigado. Show demais. Pela cara. participação. Eu que aí. agradeço. Foi um papo legal demais. Muito obrigado. Quem, novamente, reforçando o convite, acompanhe os conteúdos do Anthony também, aprendam, né, sobre investimentos para proteger o seu futuro, a sua futura aposentadoria, Boa. né, diretor? E é isso, muito obrigado por mais um episódio aqui. Curta, compartilha, comenta aqui embaixo e bem-vindo ao futuro.